Oi, gente! A gente vai iniciar o nosso jogo agora. O nome do jogo é A Roda do Tarô, segunda edição. Vou gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre como se joga. Então depois vocês podem procurar esse vídeo, tá? Que vocês vão achar de passo a passo com as instruções. Esse vídeo aqui é apenas da gente jogando o jogo para vocês verem e entenderem como é a dinâmica. Mas no vídeo anterior a gente vai falar um pouco mais de como se joga e as instruções dele. Hoje está apenas eu e o Lucas jogando. O Lucas está aqui comigo. A gente já deixou organizado o tabuleiro aqui para iniciar o nosso jogo. Inclusive, a gente já vai começar. Lembrando que os pininhos, eles começam aqui na carta do louco, que é o 0 aqui na roda. E bora começar. A gente optou, são vários tipos de jogabilidade. A gente pode começar sem carta ou com carta. A gente optou por começar com carta para ser um jogo mais rápido, para a gente entender, porque é a primeira vez que a gente está jogando. Então vocês vão conhecer junto com a gente também nesse vídeo. Bora lá? Quer que eu comece? Uhum. Quem tira o dado com o número maior é que começa. Lembrando que a jogabilidade ela é sempre sentido anti-horário, ou seja, se tivesse alguém aqui do meu lado direito, iria ser eu primeiro, se eu tirasse o dado maior, e essa pessoa do meu lado direito segundo, o Lucas depois, e por aí vai. É um jogo que dá para jogar até 7 pessoas. Olha os outros pininhos disponíveis que estão aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. 4. Lucas tirou 5, então Lucas quem começa. Pode começar. Eu vou jogar o dado aqui, vamos ver. 4. 1, 2, 3, 4. O Imperador. Fortaleça suas estruturas. Retire uma carta ou mexa em uma. Casa, direção ou lado. Então, aqui que eu não entendi. Eu vou pegar você uma carta. pode pegar uma carta e adicionar ela aqui. Você pode adicionar, eu acho que eu entendi. Você pode adicionar em qualquer direção. Retire uma carta ou mexa em uma casa, direção ou lado. Entendi. Você pode retirar a carta e colocar ela na próxima posição, ou você poderia mexer a carta que tem atualmente ali no seu baralho. Eu podia alterar ela. Poderia alterar a posição. Perfeito. Toda vez que alguém retira uma carta, que é comandado isso, essa pessoa ela vai girar esse dado aqui. Esse dado tem vários lados, várias cores. Então, dependendo da cor que sair, vai estar representando ali na carta. O Lucas vai ler em voz alta e ele vai fazer uma dessas funções. Pode ir. Esse dado aqui também achei interessante, que ele tem uma seta. Se eu jogo cai, a Thaís quem responde, não eu. Isso. Mesmo sendo minha vez. Olha, ó, falando da seta, virou pra mim. E o que significa quando cai a seta? Deixa eu pegar aqui. Que eu esqueci. A seta. O jogador para quem a seta aponta deve responder uma das perguntas da sua carta, escolhida por você mesmo. Se você já tiver terminado a tiragem, o jogador à esquerda dele que responde. Então você vai responder qualquer uma das perguntas que tiver ali, você escolhe qual que você quer. Aí eu vou ler aqui, o que é sabedoria para você? Aí eu vou falar o que é sabedoria outra coisa pra mim. interessante também. Toda vez que alguém tirar uma carta, ela tem que ler em voz alta para as pessoas o significado dessa carta, que fica aqui em cima. Vou mostrar o meu, que no caso Thaís, é o valete de paus. Com licença, a gente vai ter que recomeçar o vídeo. Por Tem quê? muita nudez nesse negócio. O que é nudez? Peito, sem calça. Não dá pra isso ir pro YouTube. Dá sim, vida, não dá nem pra ver. Certeza? Uhum. Tá bom. Posso continuar? Uhum. Então, essa carta aqui, toda vez que você tira uma carta nova, você tem que ler o significado dela, que tá aqui em cima, em voz alta para todo mundo ouvir, tá? Mas é só essa parte aqui mesmo.
Pode começar com o seu, Lucas. Você tem que falar o significado da sua carta, o eremita, que você tirou. Buscar sabedoria, direção, autoconhecimento, guiar ou ser guiado, introspecção. Aí você lê uma das perguntas que você quer responder. O que é sabedoria para você? Aí você responde. Sabedoria para mim? Sabedoria para mim é algo que fala muito sobre o espaço-tempo. A gente pode ser sábio em determinados assuntos e os mesmos assuntos que uma época a gente já foi sábio, com o tempo a gente deixa de ser sábio. Porque se você, inclusive o Eremito fala muito disso, né? Se você não está num constante conhecimento, não está num constante estudo, buscando aprender mais, buscando entender mais sobre determinado assunto, você volta a se tornar uma pessoa que não tem tanta sabedoria. Isso vale para qualquer área da vida e para mim sabedoria é isso, é um constante aprendizado que você sempre vai estar estudando. Bom, agora é minha vez. Vamos ver. 2. 1, 2. A sacerdotisa. Quer que eu leia para você? Pode ler, por favor? Confie na sua intuição. Retire uma carta de qualquer lugar do monte. Não precisa ser de cima, pode ser de qualquer lugar do monte. Retirei o valete de ouros. Pessoa estudiosa, prática, dedicada, confiável. Novas oportunidades financeiras. Ela veio em pé, lembrando que as cartas que vierem de forma invertida, vocês têm que colocar de forma invertida aqui na sua tiragem, como foi a do Lucas aqui, ó. O As de Paus. Bom, agora eu vou girar o outro dado para ver o que eu tenho que fazer. Caiu no vermelho. O que você está se dedicando a aprender? Hoje, nesse exato momento, eu busco, na verdade, conhecimento mais na minha área, que é a área mística. Então, toda vez que surge um curso novo, tanto de tarô quanto de qualquer outro tipo de aspecto, eu me abro para esse conhecimento. Então, eu não só compro curso, como apoio outros tarólogos, como também estou sempre aberta e me movimentando para isso. Então, nesse exato momento, eu estou aprendendo, na verdade eu já aprendi, né? Estou terminando o curso, um novo atendimento que eu vou começar a fazer, que é o mapa humano. É bem interessante esse atendimento, inclusive. É uma coisa que é bem legal de se fazer e dá pra gente entender muito um pouco da nossa missão de vida e nosso propósito. Mas eu sempre estou em constante aprendizado, então sempre eu vou estar fazendo um curso. E é isso. Certo. Lucas é o próximo. Essas cartas pequenas vão se aplicar quando? Deixa eu ver aqui. 4. 1, 2, 3, 4. A força. Ele caiu na carta da força. Reconheça sua força interior. Retire uma carta. Se não a quiser, devolva e pegue outra. Então, vou retirar a carta de cima. Tirei aqui a carta da morte. Transformação, mudança, inovação, transição, recomeço, finalizar um ciclo. Eu acho interessante a carta da morte, então vou manter. E aí eu vou girar o dado aqui para ver qual que é a pergunta. Essas cartinhas pequenininhas vieram mais como enfeite mesmo, então elas não têm muita utilidade. Claro que se você quiser utilizar, você pode utilizar e deixar aqui, mas é mais como um... É bom quando for tirar a carta... mimo, né? Quando for tirar a carta assim na mesma posição, aí você coloca assim, ó. Fica mais fácil. Uhum. Então, O que minha você vai fazer? pergunta vermelha. Que novo ciclo você está iniciando em sua vida? Bom, nesse momento agora, a gente, né, aqui na Lunolística, a gente já está trabalhando uma nova etapa que seriam as mudanças, né? A gente estava muito focado em depender das redes sociais. Hoje a gente está fazendo um ciclo novo que seria não depender das redes sociais, a gente ter nosso próprio site,
as pessoas nos encontrarem pelo nosso próprio site, independente da rede social. Isso é um projeto que a gente tem, porque redes sociais, né, infelizmente, é difícil você contar, porque qualquer momento pode ter uma instabilidade. Eu fico pensando, por exemplo, no Twitter, né, que é o X agora, que acabou sendo retirado do Brasil por um período e tem muitos criadores que passaram um aperto financeiro porque dependiam da renda de lá. Então, esse é um novo ciclo que a gente está iniciando aqui. Pode ir. O Lucas está na frente. Lembrando que quem completa a tiragem primeiro ganha, porém o jogo continua. Então, quem quiser, por exemplo, completar a sua tiragem para saber a sua resposta, no início do jogo você faz uma pergunta. Eu acho que foi até uma coisa que eu esqueci de falar. Você faz uma pergunta, você pode tanto anotar a sua pergunta em um papel, como também você pode falar em voz alta, ou se você quiser guardar a sua pergunta para si, você também pode. E no início do jogo a gente fez uma pergunta e vamos ver como que ela vai ser respondida dependendo da tiragem, como que a gente vai interpretar. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô junto com o Lucas aqui. A força. Reconheça sua força interior, retire uma carta, se não a quiser, devolva e pegue outra. Eu quero ela, a carta do sol. A carta do sol é muito boa. Vamos ver. Azul. Opa! Conte um momento em que você se sentiu radiante. Momento que eu me senti radiante. Eu acredito que sejam todos os momentos que eu conquisto alguma coisa. Seja ela pequena ou uma conquista muito grande. Por exemplo, às vezes eu quero muito ir para algum lugar específico. Fazer algum passeio, fazer algum lazer. E isso me deixa muito feliz, muito radiante, muito satisfeita. Assim como também conquistas financeiras, conquistas profissionais, que nem o fato da gente ter resolvido a questão do site, nossa, me deixou muito feliz mesmo. Foi uma das coisas que estava mais atrapalhando a gente no nosso dia a dia e que realmente trouxe como solução para o nosso lado profissional. Parar o ventilador aqui, senão vai ficar voando. E é isso. Beleza? E agora sou eu. Vamos lá. 1. É o azul. Opa, azul. Lê pra mim, O por eremita. Conheça-te a ti mesmo. Retire uma carta. Responda as 3 perguntas dessa carta. Vou tirar aqui. Os enamorados. Fazer escolhas, determinar valores, pessoas, união, conexão, amor e intimidade. Então, vou ler as 3 perguntas. Então, esse dado aqui ele vai ser um pouco inválido, a menos que caia aqui ou na seta, né? Daí a Thaís quem vai responder. E essa aqui eu posso escolher Uma das 3. Mas aí, teoricamente, né? Sim, mas aí eu tô com o efeito, né, do eremita. E esse aqui significa o quê, quando cai esse rosto aqui? O louco significa que você pode escolher a sua jornada e fazer o que você quiser. Você pode escolher uma pergunta que você gostaria de responder ou escolher um outro jogador para responder uma das perguntas que você mesmo escolher. Perfeito. Então vamos lá, só vou jogar aqui só, mas era o que eu já imaginava, né? Aqui as perguntas. Tá. Que escolha importante você precisa fazer agora? Bom, é legal que essa carta aqui fala sobre mais o amor, né, o casal, a vida 2, mas não necessariamente a pergunta é só sobre isso. Então, que escolha importante eu preciso fazer agora? Saber priorizar, eu acho muito importante. A gente está vindo num processo que a gente não consegue mais dar conta de tudo que a gente quer, né? Estudar outro idioma, aprender uma nova profissão, é tanta coisa que a gente precisa fazer novo que a gente não tem tempo. Então, saber priorizar o que é mais importante é uma escolha que eu preciso fazer agora. Conte uma escolha determinante que já fez na sua vida. Essa daí foi uma das escolhas que eu sempre falo, eu sempre comento, que foi sair do meu emprego no regime CLT. É muito bom trabalhar no CLT por conta da estabilidade que tem, você saber que todo dia 5
dia 20 vai ter parte do seu pagamento, mas a gente sabe que, querendo ou não, tem ali o seu limite, né? Mas essa questão da mudança foi algo que eu achei que eu tive que ter muita determinação para sair e começar a trabalhar por conta. E cite 3 coisas que eu amo. Eu amo minha esposa, eu amo meus gatos e eu amo a qualidade de vida que eu tenho. Hoje em dia, trabalhando em home office é uma coisa que eu, desde pequeno quis ser aposentado, né? Que o pessoal até brinca, mas desde pequeno eu quis trabalhar em casa. E hoje eu tenho esse privilégio. Então, é isso. Fofinho. Vamos pro próximo. Ai, a gente tá muito igual. Ou esse dado tá viciado. Sim. Conheça-te a ti mesmo, retire uma carta e responda as 3 perguntas. A justiça. Nossa, essa carta, a justiça, gente, ela é muito importante, tá? Pra responder a minha questão que eu fiz. Mas, bora lá. Significado da carta. Agir com justiça e ética, assumir responsabilidades, pesar prós e contras. Barra lei, né? Seguir aquilo que a lei humana determina, ou a lei do recinto, do espaço também determina. Vou ter que responder as 3 perguntas, mas eu vou rolar o dado para ver se tem alguma coisa pro Lucas. Vai aqui, né? Não tem. Teoricamente, eu iria ter que responder uma das 3 que eu escolhesse. A primeira pergunta é: você está se preparando para alguma decisão importante? Sim, com certeza. A gente está sempre em constante evolução, mas a gente sempre tem as nossas metas, principalmente dentro do nosso relacionamento, dentro do casamento. E um dos próximos, né, planos é a nossa evolução como casal. Então, por exemplo, na época que a gente se conheceu, a gente morava em um lugar pequeno, e depois a gente mudou por causa do trabalho. Aí depois a gente quis trocar, ter ali um carro, que era uma coisa necessária pro ambiente que a gente tá. Então, cada vez a gente tem uma meta importante. Então, sim, hoje a gente tá se preparando, né, tanto eu quanto o Lucas, para uma próxima decisão importante, que eu não vou contar o que é, mas com certeza é uma decisão que vai mudar muito a nossa vida. Mas que em breve, se possível, claro, vocês com certeza saberão. Segunda pergunta: conte um momento em que você agiu com justiça. Gente, eu não preciso nem falar, né, que eu sou libriana. Meu signo de Libra, eu gosto muito de ser o mais justa possível em todas as situações. Então, não tem um momento em específico que eu tenha sido justa, assim, que eu lembro, porque é a todo momento que eu sempre tento ser dessa maneira. Mas tem uma coisa que eu sempre dou de costume na minha rotina e eu levo isso pra vida. É o quê? Sempre ouvir os 2 lados da história. Independente se tiver alguma coisa influenciando ou não, porque eu acredito que tem muitas coisas que a gente não vê, a gente não percebe. E claro, nem sempre a gente vai estar certo, nem sempre a gente vai estar errado. É por esse motivo que a Carta da Justiça fala sobre isso, né? A gente tem que sempre encontrar um equilíbrio em tudo. Então, tudo que eu puder equilibrar na minha vida, tudo que eu puder tomar de decisões nesse sentido, eu vou fazer. Então, às vezes, muitas vezes, que as minhas amigas, né, tiveram essas experiências comigo, elas vêm pedir um conselho pra mim e elas perguntam: o que você acha disso? Eu sempre coloco na balança tudo, independente se eu sou amiga delas ou não. Por quê? Aqui a gente não tá falando sobre uma decisão que tem que favorecer apenas o outro, e sim aconselhar no sentido geral. Poxa, se eu tô vendo que a minha amiga tá fazendo alguma coisa de errado, por que não pontuar isso? Eu vou ver, vou ficar calada? Não vou ficar calada. Então é por esse motivo que eu acho que elas gostam muito de mim nesse quesito, sabe, de conselho. Não é à toa que muitas vezes elas me procuram pra isso, porque eu sempre olho de uma maneira bem fria e calculista, que é a Carta da Justiça, né? E Libra também é assim. Então, é mais pensar ali, colocar na balança o que é o melhor sempre para todos, para que possa haver equilíbrio em todas as decisões que elas podem fazer. Então, é uma coisa que eu mais pratico também no dia a dia. E terceira pergunta: que injustiça precisa ser reparada? Eu acredito que é muito a questão que entra nisso que eu acabei de falar, do viés de pensamento de cada pessoa. Eu acredito que as pessoas elas deveriam ter muito mais equilíbrio nas escolhas delas e entre aspas, né, lados que elas escolhem. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas são muito extremistas naquilo que elas pensam
E muitas vezes a vida não precisa ser dessa maneira. Às vezes a gente, sei lá, é extremista em uma decisão, por exemplo, se o fulano não gosta de mousse de maracujá, meu Deus, eu vou detonar o fulano porque ele não gosta de mousse de maracujá. E eu tive uma experiência como essa na época que eu fui vegana. Eu fui vegana por 4 anos. Eu sofri muito isso na pele. Quando eu chegava nos lugares e as pessoas... Em restaurante, qualquer lugar, gente, qualquer lugar. Até no meu aniversário aconteceu uma situação bem desagradável com relação a isso. Eu falo que, eu sou vegana, tem alguma opção vegana? As pessoas se sentem ofendidas por, sei lá, não sei porquê, mas é como se fosse algo automático. As pessoas, elas pegam e falam assim, nossa, mas, e se você estiver numa ilha sozinha, o que você vai fazer com uma galinha? Você vai comer a carne da galinha? É tipo essas perguntas bem, bem desumanas, pra não xingar ninguém aqui nesse vídeo. Bem desumanas que fazem, umas brincadeiras bem, assim, desnecessárias, que poderiam ser evitadas. Eu não faço isso com as pessoas. Por que as pessoas fazem isso comigo? Então, eu vejo isso muito como uma certa injustiça das pessoas serem extremamente extremistas e ficarem escolhendo lados sem necessidade, sendo que às vezes o outro é uma pessoa totalmente diferente, está tudo certo. Você pode ter uma opinião diferente, você pode ter um partido diferente, você pode ter escolhas diferentes. Isso não importa. O importante é você estar bem com as suas escolhas. Independente se eu sou sua amiga ou não, se você tiver um lado ou não, eu sempre vou prezar por isso, por ser uma boa amiga. E não ficar te julgando pelas suas escolhas e opiniões. Claro que eu tô aqui sempre para te ajudar. Se em algum momento eu vejo que você tá indo numa direção que não é o mais ideal possível para você, eu vou tentar te auxiliar. Mas agora, ficar sendo injusta nessas situações de ficar dando minha opinião onde eu não fui chamada, ou nesse sentido, eu acho que, enfim, é desnecessário e acaba mais prejudicando do que ajudando os outros. É isso. Isso aí. Então, vamos lá. Então, teoricamente, se a maioria dos espaços é para comprar carta, e aí o jogo meio que acaba, né? Deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3, 4, antes de você ler. Aí o jogo meio que acaba, então daí eu vou conseguir entender a minha pergunta que eu fiz inicialmente. Essa aqui é uma pergunta simples, eu vou comentar com vocês, e aí pelas cartas que vieram, dá para ter uma ideia legal de qual que vai ser o futuro dessa situação. Antes de mais nada, lembrando que basicamente isso é um jogo de sorte também, porque tem muitas coisas negativas que eu vejo aqui, que eu já li por cima, que podem acontecer no jogo. Então, é uma coisa que a gente tá jogando aqui, tá fluindo bem. Mas se fosse um outro caso, pode ser que não. Então, é muito questão de sorte mesmo. A gente teve muita sorte nas casas que a gente caiu. Mas bora lá pra questão do Lucas. Ele caiu na casa da morte. O que significa? Transforme-se. Troque uma carta com um monte. Nesse caso ainda não vou finalizar. Eu pensei que eu ia... primeira situação negativa que veio aqui pra ele. Então, deixa eu ver. Bom que eu posso escolher, né? Isso é engraçado, que eu posso ir alterando ali o que eu me incomodei. Mas que nem tem carta invertida que fala sobre coisas negativas, você pode tentar trocar. E é engraçado, né? Que ela é negativa porque, começos equivocados, atrasos e dificuldade, falta de inspiração. É negativo? Mas eu sabendo dessa informação, eu consigo... Pode servir de conselho, né? Pode servir de conselho, exatamente. O que eu estava comentando da carta do eremita, que eu vou tirar, porque para mim não faz muito sentido. O eremita está no passado. Toda carta que volta para o monte, ela volta embaixo, tá? Se o eremita fosse no presente, no conselho, faria mais sentido, mas ali não. Passado. Tristeza. Aí, uma carta negativa. Tristeza, decepção, mágoa, dor, traição, sofrimento, fim de um relacionamento. Esse relacionamento aqui não seria só amoroso, né? Podia ser amigo, fim de ciclo, etc. Então agora eu vou jogar esse aqui para perguntar. Azul. Conte um episódio triste da sua vida. Bom, isso aqui tem vários, né? A gente sempre tem nossos altos e baixos da nossa vida, mas eu vou contar um episódio triste que aconteceu na minha infância. Quando eu era pequeno, eu juntava muito dinheiro e eu gostava de ter metas, sempre eu tive metas, mesmo ganhando pouco.
E um dia eu juntei R$100, eu ia comprar uma bicicleta, e geralmente na época tava 150, né? Olha só, a bicicleta zero era R$150. E perto dessa época, teve um imprevisto que meu pai ficou desempregado. E sim, quebraram meu porquinho. E isso foi algo bem triste, porque eu estava perto de alcançar meu objetivo e não consegui. É claro, depois, com o tempo, meu pai ele voltou a trabalhar, ele comprou para mim uma bicicleta, ok. Mas naquele momento foi ali um momento muito triste mesmo para mim. É como se fosse aquela quebra de expectativa, né? É, De você ter que abrir mão de uma coisa que era muito importante pra você. Exatamente. Por mais Não deixa de ser que triste, né? por mais que a gente dê uma volta por cima, não deixa de ser triste, né? É muito importante a gente sentir os momentos de dor e também sentir os momentos de glória, né? Então, é isso. É uma das coisas que eu sempre falo nas tiragens em si, né? Às vezes a gente não se permite sentir muitas coisas e isso acaba atrapalhando, porque muitas pessoas que são da nossa época sempre ouviram, né, aquela famosa frase, engole choro. Já E passou. já passou, sempre que tá lá, o machucado tá doendo ainda. Sim. E não é assim que funciona. Às vezes você, poxa, terminar um relacionamento é muito difícil, é uma fase de luto também. Então você vai deixar de sentir tristeza, você vai se forçar a não chorar pra engolir um sentimento que você deveria estar pondo pra fora? Não faz sentido, né? Uhum. Mas hoje é uma das coisas que eu sempre dou de conselho pra tudo no geral, para as consulentes, para quem se consulta comigo, se permita sentir independente da época da situação que você esteja, porque ninguém merece, né? Não conseguir concluir aquilo que é necessário. Vamos lá. 6. Eu tirei a carta 6. Ixi, tô vendo que vai vir uma carta negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabia que era o diabo. Reconheça sua sombra. Dê uma carta para o jogador com menos cartas. Teoricamente a gente igual. tá empatado. Então. Devolva sua melhor carta para o monte. Melhor carta, eu acho que é o Sol, né? Olha o meu sol. Olha só a reviravolta. Ai, A pergunta que a Thaís gente. fez, teoricamente, né? Ela estava indo numa crescente bem positiva e o próprio jogo falou, opa, vamos colocar alguns conselhos aí. Mas antes de devolver essa carta, eu vou explicar pra vocês em qual posicionamento que ela tava. Ela tava no meu presente. A carta do sol é o quê? É uma carta alegre, é uma carta de caminhos abertos, é uma carta que traz movimento, que realmente a pessoa tá um momento de vida mais feliz. E de fato, eu tô bem satisfeita nesse exato momento, porque muitas coisas estavam acontecendo anteriormente e todas essas situações foram resolvidas e melhoraram muito. Então, assim, me deixou muito feliz. E de fato, eu tô num momento bem feliz, assim, da minha vida. Então, eu vou ter que devolver essa carta. Com dor no coração. Devolva sua melhor carta para o monte. E é isso, né? Você não roda isso aqui, né? Ou roda? Eu não rodo. Só que a primeira regra tá aqui, dê uma carta para o jogador com menos cartas. Mas pra gente não finalizar o jogo agora e deixar ele rolando um pouco mais, eu não vou dar nenhuma carta. Isso. Até porque tava meio que empatado, né? Isso, Eu vou deixar isso como regra. Quando tiver empatado, então a gente não dá carta. Aí depois... mas você ficou com menos cartas agora. Tudo bem, mas isso aqui é uma decisão que tem que ser tomada depois. Ou seja, isso não tem nada a ver com a influência do meu jogo. Então, devolva a sua melhor carta para o monte. Isso não quer dizer que dá o direito de eu pegar a outra de volta. Sendo que é uma decisão que eu tenho que tomar primeiro aqui em cima. Então, vai continuar desse jeito e é isso aí. Todo jogo, assim, principalmente tabuleiro, sempre vai ter aquelas regrinhas bem específicas, né? Que a gente acaba alterando. 1, 2, 3, a torre. A torre, enfrente o inesperado. Inverta a direção de todas as suas cartas. Meu Deus. Meu Deus. A tiragem do Lucas tá um caos. Aqui veio bem negativo tudo. Só vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem. O As de Paus, que estava negativo, agora está positivo. Novas oportunidades, recomeço. E as outras cartas, agora está falando mais um período de dor, tristeza, estagnação, indecisões. Então tá
tá um... Virou de cabeça para baixo mesmo o meu jogo. Então, Bom, pode continuar. isso. Agora Como você... Ah, detalhe, gente. Quando a pessoa não ganha nenhuma carta, ela não joga esse dado, tá? Ela só joga esse dado quando ela ganha uma carta. Vamos lá. 2. Ai, 1, 2, a estrela. Então, tem uma cartelinha de pedidos que vem junto no jogo. Eu Que comentei. eu acredito que seja por causa dessa carta da estrela. Que eu vi por cima ali, nas regras. Então, eu achei no começo que era pra fazer a pergunta aqui. Mas não, eu acho que está atrelada a carta da estrela. Vamos verificar agora como que funciona. Tenha esperança, faça um pedido para você ou outro jogador. E realmente, faça um pedido, é aqui. Então, eu vou escrever o meu pedido. Vou colocar a data aqui, hoje é dia 7, né? Você pode tanto falar o seu pedido, quanto também deixar ele em segredo. Eu vou deixar meu pedido em segredo, para ele se cumprir rápido. Pronto, agora é a vez do Lucas. 2, 1, 2, a lua. Abrace a incerteza. Embaralhe e oculte as suas cartas. Então, eu vou pegar aqui agora. Vou embaralhar. Reviravolta atrás de reviravolta. E eu vou ocultar elas. Eu imagino que seja assim, ó. Bora lá. Muita coisa pra acontecer. 1. Ah! Meu Tá Deus! no meu pé, Thaís. Eu vou deixar na mesma posição que tava, né, pra não confundir. Não, mas não muda nada. Pode fazer o que você quiser mesmo, assim. Eu coloquei de 1 a 4 porque eu sou sistemático. E eu vou deixar assim pra não perder a essência do meu jogo. 3. 1, 2, 3. Desfruta a realização plena. Se quiser, mexa em até 2 cartas suas. Então eu posso mexer elas de local só e virar. O que eu posso fazer nesse mexer? Bom, você tirou a carta do mundo. E aí, o que a carta do mundo fala? Que eu posso mexer em até 2 cartas. Então, eu imagino que mexer não é movimentar, senão ia estar escrito movimentar. Então eu posso mexer, eu posso virar, né, na posição que eu quero. Eu escolho, por exemplo, a morte. Eu prefiro colocar a morte como essência. E os enamorados, prefiro deixar como... tendência. Então, faço isso. Aí eu posso encerrar aqui. Tá bom. Como ele não ganhou carta, ele não vai mexer nesse dado. 4. 1, 2, 3, 4. Você pode ler o... O louco. Comece uma nova jornada. Retire uma carta. Comece uma nova jornada, exatamente. Eu tenho que tirar tudo isso daqui? Sim. Será? Sim, comece uma nova jornada. Não é possível. Eu acho que é o significado da carta, vida. A parte de cima. A parte de baixo que é a ação. Ah, tá, perdão. É isso mesmo. Mesmo, né? É isso mesmo. Então você só retira uma carta. Então tá bom. Foi só Que pra te susto. assustar. Presente. Mas dá... Assim, eu acredito que assim... Quando o jogo é seu, você pode combinar regras antes de iniciar. Então, se, por exemplo, a gente tivesse combinado essa regra aqui... que se cair no louco a gente começa de novo... Aí seria legal porque o jogo iria ficar um pouco mais de tempo, ao invés de ser pouco tempo, né? É igual o Uno, né? Quando tem a carta mais 2. Nas regras do Uno já foi dita que não existe esse negócio de joga mais 2 em cima de mais 2 em cima de mais 2. Mas as pessoas adaptaram isso, né? E ficou uma coisa bem legal, né? Interessante. Ficou muito assim. bom. Prolonga bastante o jogo, né? Ai, meu Deus, não sai da cola, Thaís.
8 de paus. Progressos acontecem rapidamente, notícias boas, caminho, embalo e viagem. Ah, eu esqueci. Esqueceu do seu. É, Aham, eu esqueci de coisar o dado. Deixa eu coisar o dado para responder a pergunta. Você E mesmo responde. Eu respondo, eu escolho qual pergunta eu vou responder. Peraí. Eu vou responder a terceira pergunta do 2 de paus. 2 de paus significa poder pessoal, visão, planejamento, entusiasmo, vontade de explorar. A terceira pergunta dele é a seguinte: você prefere segurança ou aventura? Eu prefiro segurança. Eu prefiro saber aonde eu estou indo, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Mais uma curiosidade aqui, né, sobre mim. Eu só me aventuro quando é algo relacionado a um medo. Eu tenho medo de algo, é muito engraçado. Eu enfrento esse medo. E isso pra mim é uma aventura e tanto. Por quê? Você tá se aventurando numa coisa que você não conhece. Então você não sabe o que vai acontecer, mas você tá indo em frente. E eu sempre faço isso, eu enfrento os meus medos. Então, por exemplo, eu tinha muito medo do mar. E aí, o que eu fiz? Poxa, se eu tenho medo do mar e eu gosto muito de praia, mas eu tenho medo de me afogar, o que eu vou fazer? Natação. Comecei a fazer natação para aprender a nadar. Eu tinha medo de paraquedas. Pulei de paraquedas. Tinha medo de altura. Pulei de asa delta. Então, assim, eu fiz todas as coisas que realmente me davam medo, mas eu tentei enfrentar isso de uma forma bem positiva, trazendo coisas positivas para mim também. O fato de eu ter aprendido a nadar foi uma coisa libertadora para mim. Eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. E foi bem legal, porque isso me deixou muito mais liberta dentro da praia, nos locais que eu visito e tudo mais, principalmente por gostar bastante. Então, é algo assim que me deixou bem satisfeita. Mas, em contrapartida, eu sempre prefiro segurança. É o meu lema. Eu prefiro saber aonde eu estou pisando, não é à toa que eu virei taróloga. Por quê? Porque eu sempre me direciono através das cartas. Toda vez que eu tenho uma decisão muito importante para tomar, para eu me sentir mais segura, eu vejo nas cartas qual que é a melhor orientação e me direciono por ela. Eu sempre confio no poder das cartas e realmente nenhuma vez erraram comigo. E é isso aí. Aí o Lucas vai falar o significado da carta dele e vai jogar o Olha, dadinho. eu já tava pulando já. Então eu tirei 8 de paus e aí o significado é progressos, acontecem rapidamente, notícias boas, caminho, embalo, viagem. Então eu vou tirar o dado aqui para ver o que eu vou responder e... O louco. Você pode fazer o que você quiser. Então eu vou escolher uma pergunta aqui para não perder o sentido da carta. Para que lugar você gostaria de viajar e por quê? Bom, eu sempre falo para a Thaís que quando eu tive minha infância e minha mãe ela limpava a casa, minha mãe era faxineira, diarista, e ela limpava a casa de um cara que ele era dono de ainda é dono de uma das maiores imobiliárias aqui da minha cidade. E na sala dele tinha um quadro enorme com uma foto dele, um camelo, e a esposa dele também no camelo, e no Egito. E aí tinha uma pirâmide e tal. Eu falei, isso é tão assim, impossível de alcançar para mim, quando eu era pequena, é claro. Então eu sempre tive aquilo, falei, quando eu tiver oportunidade, se eu tiver oportunidade, eu quero viajar para o Egito. Então, é isso aí. Uhum. E o Lucas completou a tiragem dele. Ele já tá com todas as cartas, então eu acredito que ele já ganhou o jogo. Na teoria, não. Eu acredito que você pode zerar, porque não tem nada aqui que fale sobre isso. Porque na regra... Tem. Porque, olha, eu posso retirar cartas, colocar outras, eu posso mexer em cartas, eu posso desvirar cartas. Ah, não, sim. Isso aí tem a ver com a continuidade. Aí entra naquela teoria que a gente falou da gente querer prolongar. Mas, nas regras do jogo, quem completa a tiragem inteira, as 5 cartas, ganha o jogo. Porque ela já tá com a tiragem completa dela. Então, ela já sabe o que ela tem que fazer. Basta ela interpretar as cartas agora
e saber o que as cartas responderam para ela em relação à pergunta que ela fez. Então, eu não sei se o Lucas vai querer revelar. Não, eu vou sim. Ó, eu falei que era algo bem simples. Eu tenho um apartamento e o que eu morava, né, que a Thaís até começou no começo do vídeo falando, eu morava com a Thaís lá, e aí ele ainda é financiado, só que eu queria muito quitar, para, como ele está alugado hoje, para o aluguel ser um investimento, né? Então eu perguntei se eu vou conseguir quitar nos próximos 5 anos. E aí vamos lá. Qual que dessa pergunta, se eu vou conseguir quitar nos próximos 5 anos? Então vamos lá. Qual que é a essência que vem trazendo aqui? A carta da morte. Então eu vou deixar a Thaís falar melhor, porque com certeza ela vai se aprofundar mais. Então o que você diria, Thaís, sobre a essência da carta da morte nessa minha pergunta? A essência da carta da morte é um fim de ciclo, né? A carta da morte, ela traz esse encerramento de ciclo e é justamente essa essência que traz a pergunta dele. A pergunta dele fala exatamente sobre isso. Vou conseguir quitar? Vou conseguir terminar de pagar o financiamento? Aqui, como é a essência da pergunta, a essência da pergunta é essa. Quando que ele vai terminar esse ciclo? Quando ele vai começar o próximo? E a carta da morte, ela representa, né, essa questão de, muitas vezes, um processo difícil, mas que sempre traz um aprendizado por trás. Então, por mais demorado que seja, na essência da situação, ele vai conseguir pagar. Ele vai conseguir terminar de pagar. Então, é algo certo. Porém, né, entre muitas situações onde pode trazer certos desafios no meio do caminho. O que não é algo impossível, porém, né, é uma coisa que traz a essência ali da carta dele. Ainda não é a resposta, tá? A gente tá falando da essência da pergunta. A essência da... partes da pergunta, por exemplo, agora a gente vai entrar no passado. 3 de espadas fala sobre o meu passado, então tristeza, decepção, mágoa, dor, traição, sofrimento, fim de um ciclo, né, de um relacionamento. E foi, né? Foi o fim de um ciclo da nossa vida. Não carrego mágoa, não carrego tristeza. Talvez ali mágoa sim, né? Porque o fato da gente estar morando num lugar que, querendo ou não, era um pouco apertado pra gente, estava incomodando. Então isso foi uma mágoa que teve ali no passado. Mas isso aqui eu nem vou pedir pra Thaís aprofundar, porque tá bem explicadinho mesmo. Aqui, o presente, claro, vou pedir pra Thaís me explicar melhor, mas progressos acontecem rapidamente, notícias boas, caminho, embalo, viagem. Então, esse 8 de paus no meu presente. O que eu interpreto disso, né, vivendo ali com ele diretamente? O 8 de paus fala sobre o momento presente dele. Então, o que tá querendo representar ali? Que no momento exato, talvez o foco dele não seja totalmente essa questão da... como eu posso dizer? De quitar o financiamento. Mas é uma coisa que tá caminhando em paralelo com outros planos dele. E eu acho muito engraçado, né, que o 8 de paus representa também muitas viagens, né, muitas mudanças de vida, muitas coisas acontecendo ali, e o que é o de fato que está acontecendo ali na vida do Lucas, né? Ele está planejando viagens, ele está fazendo planejamento também de mudanças, então tem outras coisas que estão acontecendo à volta dele que pode estar relacionada a esse presente. Então, no momento presente, ele vai conseguir quitar esse financiamento? Vai, com certeza. Só que ainda tem essas coisas em paralelo que está acontecendo na vida dele ao mesmo tempo. Então, eu acredito que esse foco dele não esteja totalmente ali nessa quitação do apartamento, porém, no momento que ele menos esperar, ou no momento que ele tomar essa decisão de focar um pouco mais nisso, com toda certeza ele consegue quitar. E conselho, as de paus. Novas oportunidades, recomeço, entusiasmo, criatividade e inspiração. Que eu imagino que seja necessário, né, o conselho tomar uma ação. Não dá para tentar com os recursos que eu tenho hoje quitar esse apartamento. Não é basicamente o que ela acabou de falar sobre o meu momento presente. Não adianta eu só querer e não tomar iniciativa, tomar uma iniciativa para isso. E passando para a tendência aqui, os enamorados. Olha só, a tendência. Fazer escolhas, determinar valores pessoais, união, conexão, amor, intimidade. Eu vou falar um pouco e a Thaís encerra aqui. Mas, o que eu vejo dessa questão aqui? Fazer escolhas.
Então, é o que eu sempre comento também nas tiragens. As cartas que saem, às vezes parece que é o mesmo significado, porque aqui de novo está falando sobre priorizar, fazer escolhas, mas não, elas têm significados diferentes, porém, nessa situação, elas vieram até 3 cartas consecutivas falando sobre essa questão da escolha, que eu preciso escolher um lugar para ir, eu preciso saber onde eu quero chegar, porque não adianta nada eu ter uma meta na minha vida e não saber priorizar. Então, aí você pode concluir aí, Thaís. E aí, no caso dos enamorados, ele fala muito sobre respostas, né? Se a gente for pensar numa resposta de sim ou não, a gente está falando aqui na tendência futura dele de um talvez. Mas por que um talvez? Porque depende do posicionamento dele. Os enamorados, ele também fala sobre escolhas e sobre indecisões. O que pode acontecer ali na tendência futura dele? Ele pode ficar indeciso se ele vai quitar ou não esse apartamento. Por quê? Pode ser que surja uma outra prioridade. Pode ser que ele tenha uma outra decisão a ser tomada diante disso. Pode ser que ele se enfrente ou se coloque num lugar de 2 escolhas. Os enamorados, ele fala sobre isso, né? Sobre 2 escolhas, 2 posicionamentos, 2 caminhos. Qual caminho que ele vai escolher? Será que ele vai escolher continuar pagando de forma gradativa ou será que ele vai escolher quitar logo de cara? Isso é uma coisa que pode deixar ele na dúvida e pode mudar totalmente o caminho dele. Por esse motivo aqui, traz ele a energia do talvez. E o engraçado que você falou que eu tenho 2 caminhos, né? E existem no próprio financiamento 2 caminhos, que é ou você quitar as parcelas de trás para frente ou de você baixar o valor das parcelas. E olha só que interessante. Bom, dando continuidade então ao jogo, a gente vai continuar por aqui. O Lucas ganhou, teoricamente, mas eu tenho que terminar minha tiragem, né? Senão eu vou ficar sem resposta, porque eu tô com o 0 aqui na tendência aí. Bora lá. Eu acho que vai ser a última coisa, né, que eu vou fazer. É. Mas inclusive, né, que a gente fez uma forma mais rápida, mas, por exemplo, teoricamente eu poderia continuar jogando e ir alterando, até você também terminar e a gente dá a cartada final do significado de cada uma. Você pode ler essa daqui, da Imperatriz? Aham. Viva a abundância, retire 3 cartas, escolha uma para você e dê uma para o jogador com menos cartas, no caso, né? No caso eu não vou precisar, porque eu só, né? Aí você pega 3 aí em cima e escolhe qual que você quer para a sua tendência, da sua pergunta. Olha, a gente pode até escolher o que quer para o futuro, hein? É óbvio que eu vou querer 8 de ouros, né? Olha as outras cartas, 5 de espadas, 4 de copas, meu Deus. Põe no final. Ah, é, no fundo. É. Eu sei que o jogo já encerrou já, mas só para ter a tradição. Ou escolhe qual pergunta eu tenho que responder. Ah, não, é o meu. Qual pergunta você vai escolher? Qual pergunta eu vou responder? Responder, perdão. Mas eu posso saber qual que é as 3? Acho que pode, né? Acho que seria mais justo, né? Ó, primeira. Vou escolher uma light para você. A primeira pergunta é: você está satisfeita com o seu trabalho? Sim, ótimo, com certeza, gente. Se tem uma coisa que eu sou mais feliz é fazer uma coisa que eu gosto. Inclusive, eu estava falando isso ontem, né, para uma menina que me conheceu, ela me perguntou, né, como era o meu trabalho, tudo. Eu falei que eu era tarólogo. O pessoal sempre gosta bastante, né, de ouvir. E aí eu peguei e falei, né, comentei que eu tive o burnout 3 vezes, gente, nesses últimos anos. Não é brincadeira ter burnout, mas por que eu tive? Muitas vezes as pessoas, elas têm por estresse, né, no trabalho. E o meu caso é o contrário. Na verdade, eu não soube o meu limite. Eu gosto tanto daquilo que eu faço que eu não sei o limite de parar. Então, eu tive que tentar regrar minha rotina para pelo menos me dar um limite de parar de trabalhar com isso. Por exemplo, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia com isso. Eu não posso ficar o dia inteiro só nisso, porque isso pode exaustar, né, querendo ou não, meu cérebro, trazer cansaço e tudo mais, mas foi por causa disso que eu tive burnout, foi por não ter limite. Então, é uma coisa que eu gosto tanto que eu não vejo a hora passar.
eu não percebo. E aí, quando eu vou ver, meu Deus, eu tô o dia inteiro trabalhando. Então, é um defeito meu que eu tenho que me regrar um pouco mais por causa disso. Então, isso já meio que responde, né, a pergunta no sentido geral. Eu estou muito satisfeita, sim, com o meu trabalho, com certeza. Certo. Agora eu completei a minha tiragem. É uma coisa que eu não vou contar pra vocês a minha pergunta. Peço desculpas por isso, mas eu quero Falar o significado? eu vou falar. Eu quero só esperar um pouquinho pra ver se realmente vai acontecer. E aí, qualquer coisa eu conto depois. Mas vamos lá. Que mostra aqui na essência da pergunta. A essência da pergunta é o valete de ouros. Pessoa estudiosa, prática, dedicada, confiável, novas oportunidades financeiras. Então, aqui está representando eu, né? A essência da carta é mais eu. Então, aqui mostra que a essência da situação é que vai ter, sim, novas oportunidades, coisas positivas dentro dessa situação, que na essência da pergunta pode ser direcionada também ao lado financeiro, tá? Então, pode ser que haja retorno financeiro diante disso. O passado, o que que era? Pessoa criativa, confiante, entusiasmada, curiosa, novas ideias ou notícias. Então, de fato, foi uma coisa que fez eu me movimentar. É claro que o Valete também ele traz certas impulsividades, então no passado eu também trouxe algumas impulsividades nessa situação como um todo, mas basicamente aqui traz, né, movimentações, né? No passado teve movimentação para o presente acontecer. E aqui no presente veio o 2 de paus. Poder pessoal, visão, planejamento, entusiasmo, vontade de explorar. E o que representa isso? Dois caminhos, né? Duas decisões que eu tenho que tomar. O que eu vou me posicionar? Eu vou querer algo mais seguro? Ou eu vou querer uma aventura? Ou eu vou querer me direcionar para um outro lado? E eu já teoricamente respondi isso para vocês, né? Que eu gosto mais do lado seguro. Então, talvez eu me posicione dentro dessa situação de uma maneira mais segura possível. Aquilo que realmente dê uma garantia para mim. De que garanta que eu possa realmente conseguir aquilo que eu estou almejando aqui. O conselho qual que é? Agir com ética. Se eu agir com ética nessa situação, se eu agir com equilíbrio, se eu agir de uma forma que seja ok para mim, tanto na justiça no sentido geral como na lei dos homens, com certeza é algo que pode ser equilibrado para mim e harmonizado. Basta eu seguir esse conselho, né, de tomar uma preparação, sempre equilibrar toda essa situação para não gerar esse atrito. E na tendência é se dedicar, né? É ter disciplina, é trazer essa mudança positiva. Na tendência futura, eu enxergo o 8 de ouros como algo positivo que tende a trazer mudanças para mim. Algo positivo que vai vir realmente trazendo benefícios. Então, teoricamente, se fosse para responder como um sim, como não, eu diria que é um sim aqui para minha pergunta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida que eu não tenha comentado aqui do jogo, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder o máximo de gente possível. E se vocês quiserem comprar esse jogo, o nome do jogo é A Roda do Tarô, segunda edição. Vocês vão conseguir comprar ele. Deixa eu só confirmar aqui o nome. Mas é na Ludeca. Eu vou colocar na descrição também do vídeo o link direto do jogo para vocês comprarem, mas é na Ludeca com k.com.br. Vocês vão encontrar lá outras opções também. A Thalita, ela também faz decks para você imprimir, para você jogar para si mesmo. Bem legalzinho, assim. Ela tem produtos muito bons, e incluindo esse jogo aqui que eu achei maravilhoso, que são assim, não só é muito bom para jogar com alguém, de forma individual também, você pode jogar sozinho, você pode jogar com alguém, você pode jogar com a família, você pode jogar com bastante gente. Com até 7 pessoas. Até 7 pessoas. Eu gostei bastante desse jogo, eu acho que é um jogo bem completo e é bem legal, né? A conversa, assim, o papo é bem terapêutico mesmo. Então, é uma coisa que eu gosto bastante e vale super a pena comprar um jogo como este, que traz clareza também. Se em algum momento, por exemplo, você precisar também de uma pergunta, você pode jogar esse daqui, você pode jogar esse jogo para obter uma resposta daquilo que você faz. Eu brinquei com o Lucas, né, que me lembra muito o tabuleiro Ouija, né? Que você
toma ali algumas... Você faz uma pergunta e o tabuleiro te responde. É basicamente isso aqui também. Só que em tarô. Olha que incrível. É bem legal. Pra quem gosta, ou pra quem tem curiosidade de aprender em algum momento, esse jogo aqui é perfeito pra isso. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você quiser aprender a como jogar esse jogo de uma maneira mais prática, falando só sobre as regras e tudo mais, eu fiz um vídeo como este também, está no meu perfil. É só você pesquisar do mesmo nome. Minha Roda do Tarô, o jogo.